Eu sou pastor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos, da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. Gravando. Graça e paz. Vamos começar com a nossa aula. Nossa última aula, 8 aulas do módulo. E aí, até o final da aula também, a gente discute que nós vamos ter uma aula a mais, por conta aí do pedido de vocês, dos dons espirituais, sobre os dons, sobre o batismo com o Espírito Santo, os dons, frutos do Espírito. Aí a gente agenda direitinho, tá? Aí a gente vai ter mais uma aula aí para quem quiser participar. Aí não é obrigatória a participação de todos, não. Mas quem tiver interesse de aprender, de estudar mais um pouquinho, a gente vai falar sobre os dons, tá bom? Hoje nossa última aula é sobre escatologia, sobre a doutrina dos últimos dias, sobre o fim dos tempos. Sou suspeita de falar, é um tema que eu gosto bastante, leio muito a respeito, então, assim, a gente tem bastante assunto que a gente pode discutir hoje, aí de acordo com a curiosidade de vocês, a vontade de vocês, tá bom? Para a gente iniciar, nós vamos começar orando. Vou pedir para a Carol fazer essa oração por nós. Pode ser, Carol? Ou não, você é tímida? Eu sou tímida. Eu ainda não estou preparada. Mas não precisa preparar. Não, mas é que precisa falar, não tem bastante gente para ouvir. Ah, tá. Tá bom, então vou orar então, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e eu te agradecemos por esse encontro, por mais essa oportunidade, Senhor, que nós temos de falar de ti, Senhor. Aprender da tua palavra, ouvir o teu Santo Espírito. Somos gratos a ti, Senhor, por esse dia, pelas nossas vidas. Somos gratos a ti, Senhor, pela IEL, por cada irmão, irmã que aqui está, por cada família aqui representada. Pai, nós não temos como agradecer, Senhor, por tão ricas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Senhor, pela nossa salvação, pelo nosso chamado. Senhor, por fazer parte, Senhor, do teu reino. Senhor, por estarmos aqui, Senhor, nos dispor a aprender de ti, da tua palavra. Senhor, toma cada vida nas tuas mãos. Senhor, cada família, cada casa. Senhor, tu conheces os nossos corações, sabe aquilo que nós precisamos. Senhor, olha, Pai, por cada necessidade, Senhor. Olha por cada lar, Senhor. Por cada marido, por cada esposo, por cada filho. Senhor, tu sabes, Senhor, o que cada lar precisa nessa noite. Pai, supra as nossas necessidades. Senhor, ouve, Senhor, os nossos pedidos. Senhor, que o nosso coração, Pai, possa estar preparado, Senhor, neste momento, para aprender de ti, da tua santa palavra. Senhor Jesus, abençoa os adolescentes, Senhor, cada um que aqui está, Senhor, com desejo de aprender de ti, da tua santa palavra. Pai, é em teu santo nome, Senhor, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Deixa eu colocar o cara aqui no mute. Vamos lá. A paz, boa noite. Boa noite, a paz. Ô, Valéria, posso só contar o que me aconteceu? Porque justamente essa semana me aconteceu algo que fala sobre a primeira lição que a gente vai estudar. A minha vizinha, ela estava doente, mas não ao ponto da gente achar que ela morreria.
E na segunda, a filha dela mais nova é evangélica, e sempre ela falava assim, mãe, posso trazer pastor aqui? Ela, não. Mãe, posso trazer pastor aqui? Não. Não quer ir na igreja? Não. E na segunda-feira, ela pediu pro pastor ir na casa dela. O pastor foi na casa dela, ela aceitou Jesus, e quando foi na madrugada, ela faleceu. Sério? Sério, mas ao mesmo tempo que foi devastador, foi tão conservador, porque Deus cuidou exatamente de cada detalhe da vida dela. Ela Sim. estava calma, em paz, ela estava com semblante de em paz. Nossa. Então, eu, tipo assim, por mais que a gente sofreu, porque ela é minha vizinha há 30 anos, ela é uma pessoa muito boa, mas de saber que ela teve tempo de encontrar com Deus. Nossa, que testemunho maravilhoso. Eu falei assim, Como eu precisava contar isso. Gente, como Deus trabalha, né, Letícia? Trabalha. Por isso que eu sempre digo assim, olha, ninguém vem a Deus se Deus não chamar primeiro. O homem, nós não somos nem capazes de nos achegar a Deus se Deus não nos chamar, se Deus não abrir a porta da salvação. Exatamente. Que coisa linda. Mas ela já estava doente ou não? Foi de imprevisto? E, por muita coincidência, ela morreu na segunda, no dia 8, o marido dela vai fazer 2 anos que morreu. Então, ela já estava meio que desgostosa mesmo, mas não ao ponto de querer morrer, assim, sabe? Ela aparentemente não tinha nada, só tinha um nódulo no joelho. Mas qual foi a causa da morte? Parada cardíaca. Meu Deus. O SAMU veio, tentou reanimar ela por 1 hora, daí não teve jeito. Nossa, Letícia, que testemunho. É. Por isso, olha só, né? Tremendo isso, tremendo. Nossa, tremendo. Como Deus trabalha, né? Como Deus trabalha. E eu creio muito assim, né? Que Deus trabalha também conforme o anseio do nosso coração. Você vê que ela tinha o desejo e nunca tinha tido oportunidade, né? Exatamente. Nossa, muito bom. Que lindo. Glória a Deus. Antes da gente começar a ler, né, aqui a gente dos dias e o que a gente leu aqui no livro, eu gostaria de ler com vocês uma das passagens assim mais importantes sobre a vinda de Jesus, né, sobre o fim dos tempos. Nós temos várias passagens na Bíblia que falam acerca da volta de Jesus, né, de onde nós tiramos todos os pressupostos, princípios de como que nós cremos. E essa passagem que eu quero ler para vocês é uma das mais importantes, tá? E aí depois a gente vai falando aqui conforme o material que vocês receberam, tá bom? Primeira carta aos Tessalonicenses, tá lá no Novo Testamento, depois de Filipenses, depois de Gálatas. Primeira carta aos Tessalonicenses. Deixa eu ver, depois de Tessalonicenses vem o quê? Vem a segunda carta e depois vem Timóteo. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja que estava na cidade de Tessalônica, que foi fundada por Paulo. E essa é uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, junto com Gálatas, né? Então, essa igreja aqui, ela estava recém-fundada. Tinha pouco tempo que Paulo tinha fundado essa igreja. E Paulo passou pouco tempo lá. Diferentemente da carta que ele escreveu para a igreja de Corinto, a carta aos Coríntios, Paulo ficou um ano e meio lá. A carta que ele escreveu para Efésios, ele ficou 3 anos na cidade de Éfeso. E aqui nessa cidade, Tessalônica, ele ficou pouco tempo. Ele estava indo, né, acho que era a segunda viagem missionária dele, ele estava descendo para Éfeso, e aí ele passa, né, por essa cidade de Tessalônica, funda a igreja, e é muito interessante o conteúdo dessa carta, porque justamente numa igreja recém-formada, que ele passou pouco tempo,
ele vai falar acerca de um assunto tão importante que era a volta de Jesus. Mas por que ele aborda esse assunto nessa carta? Porque os irmãos dessa igreja, eles estavam preocupados. A igreja estava sendo perseguida, tinha irmãos que já tinham morrido, e eles ficaram preocupados com o que ia acontecer com esses irmãos que tinham partido. Nessa época que a igreja foi fundada, foi logo após Jesus subir aos céus, mais ou menos aí 30 anos, 25, 30 anos depois que Jesus subiu aos céus, e eles estavam naquela expectativa que Jesus ia voltar naqueles dias. E aí os irmãos tinham morrido, e eles ficaram com essa dúvida, falaram assim, mas o que vai acontecer com esses irmãos que já partiram? Como é que vai ser? Quem que vai ver Jesus primeiro? Quem já morreu ou quem está vivo? E aí por isso que Paulo escreve essa carta e explica, e é uma das passagens mais importantes sobre a volta de Jesus, tá? Então, ó, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Quem está lendo aí pelo celular, pelo aplicativo, coloca na língua, na tradução da NVI. Eu já abri. Isso. Sempre procurem ler na NVI, porque é uma linguagem mais clara que a gente entende melhor, tá bom? Vamos lá, ó. Irmãos, ele está falando para os irmãos da igreja. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam. Dormem aqui é o que já morreram. Né? Quanto aos que já morreram, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram, aqueles que nele partiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos quando? Quando Jesus voltar, quando Jesus aparecer. Ó, nós, os que estivermos vivos quando Jesus aparecer, certamente não precederemos os que dormem. Nós não vamos ver Jesus primeiro antes do que aqueles que já morreram em Jesus. Por quê? Porque, olha, existe uma ordem, ó, dada a ordem. Quem é que vai dar a ordem para Jesus descer? Deus Pai. Dada a ordem, com a voz do arcanjo, que é, né, aqui, né, provavelmente aqui é o arcanjo Miguel, e o ressoar da trombeta de Deus. Então, o que significa isso? Quando Jesus voltar, aqueles que já morreram no Senhor, aqueles que aceitaram Jesus e já estão com ele, né, vão ouvir, assim como Lázaro, que estava lá na sepultura e ouviu a voz de Jesus, né, chamando Lázaro, sai para fora, aqueles que dormiram no Senhor vão ouvir a voz, né, vão ouvir o ressoar da trombeta, vão ouvir a voz do arcanjo, a voz de Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eles vão ressuscitar primeiro do que a gente. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Mas como é que vai ser, né? Nós, os que estivermos vivos, como assim, né? Nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Aí tem o complemento dessa passagem, que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler todo mundo junto. Ele está falando sobre a ressurreição, né? Deixa eu achar aqui o versículo. Ó, capítulo 15,
versículo 50. Vocês acharam? Complemento disso que ele estava falando lá para os irmãos lá da igreja de Tessalônica, né? Então ele falou que primeiro os mortos que dormiram no Senhor vão ressuscitar, e aí depois nós, os que estivermos vivos. Deixa eu só acabar de ler, Gica, eu já passo para você. Já... Não, eu quero saber qual é o versículo. Versículo 50. O 5, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Obrigada. Nada. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Que ele está falando aqui, esse corpo, do jeito que a gente está vendo aqui, não pode entrar no céu. Do jeito que a gente está. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem aquilo que é perecível, essa carne que vai morrer, pode herdar o imperecível, o que não morre. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos. Nem todos nós vamos morrer antes de Jesus voltar. Quando ele voltar, uma parte vai estar viva. Mas ele está dizendo que todos serão transformados. Tanto aqueles que morreram no Senhor, como os que ficaram vivos, nós seremos transformados. Como isso? Como assim? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Olha o que ele está dizendo. Que num momento, quantas vezes nós já piscamos nossos olhos aqui, várias vezes, né? Nesse piscar de olhos, quando der o alarido, quando soar a trombeta, quando der a voz do arcanjo, os que morreram em Jesus já vão subir transformados, com seus corpos já transformados, e nós que estivermos aqui, num abrir e fechar de olhos, vamos desaparecer e o nosso corpo também vai ser transformado. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Não é a mesma coisa que está falando lá? Lá não está falando que Jesus vai vir com o som do arcanjo, com a palavra de ordem e com a trombeta, ao soar da trombeta? Aqui está falando a mesma coisa, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, já no seu corpo transformado, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é mortal, essa carne aqui, se revista de imortalidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Aquilo que é corruptível, que se corrompe, vai ser revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Olha só esse testemunho maravilhoso que a Letícia contou para nós agora. Não é isso? Onde está, ó morte, a sua vitória? A vitória é estar com Cristo. A vitória é ser revestido de incorruptibilidade. A vitória é a gente ter a oportunidade de salvação, crer em Jesus Cristo e estar com Ele. É por isso que a Bíblia também vai nos ensinar que o último inimigo a ser confrontado e vencido por Jesus é a morte. Quando ele voltar, quando ele estabelecer o seu reino milenário aqui na Terra, a morte vai deixar de existir. A morte foi tragada, né? Começou lá na cruz e vai ser o último inimigo, vai ser a morte. Fala, Davi. Uma pergunta. A morte, foi uma coisa que o diabo, fez ou declarou? Ou, Jesus permitiu? Deus, né? Lembra que eu fiz essa pergunta essa semana, né, para vocês, que foi o tema aí do primeiro dia. Né? Eu perguntei assim para vocês, mas como foi que a morte entrou no mundo? Por que existe morte? É por causa do pecado de Adão? Por causa do pecado de Adão. Que tinha a árvore da sabedoria
e quer dizer, do pecado e da sabedoria, e ele, sei, eu não lembro muito bem. É que eu li hoje, eu não lembro muito. Vamos por partes, ó. Se a gente fosse resumir toda a história da Bíblia, né, da humanidade, a gente tem 4 pontos principais, né? A gente tem a criação, a gente tem a queda, a gente tem a morte de Cristo, né, o resgate, e a gente tem a glorificação, né? O resgate é a redenção. Então, ó, criação, queda, nossa, fugiu a palavra agora, acabei de falar e fugiu. Redenção. Redenção. Redenção e glorificação. Essas 4 palavrinhas, elas resumem toda a história da humanidade e toda a Bíblia, né? Quando Deus criou todas as coisas, que é a história que a gente vê lá em Gênesis, a Bíblia fala que tudo que Deus fez foi muito bom. Deus não se arrependeu de nada do que ele criou. E ele criou o homem para a sua glorificação. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para adorar a Deus. Mas, nesse percurso, lá no Éden, aconteceu o quê? A queda do homem. Como assim a queda do homem? O homem pecou. Satanás entrou lá no jardim, tentou Eva. Eva desobedeceu a ordem de Deus, fez o seu marido também desobedecer, e por conta disso, o pecado entrou no mundo. Até o pecado, vocês vão ver que não tem nenhuma história de morte. Não tem nenhuma história de morte até o pecado. Mas quando o homem pecou, o primeiro animal foi morto. Porque Deus teve que fazer roupas, né, vestes de animal para Adão e Eva. Eles estavam vestidos com folhas de figueira, e ali já foi um sinal, já, né? Que por conta do pecado, porque um pecou, todos morreram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, a morte entrou no mundo por conta do pecado. Do pecado. Morte em que sentido? O que é a morte? A morte, ela é separação de Deus. Quando a Eva e Adão pecaram, eles tiveram 2 tipos de morte, né? A primeira não foi imediatamente, porque Eva não morreu assim que ela pecou, mas ela teve uma morte espiritual. O que significa isso? Ela foi separada da conexão com Deus. Por causa do pecado, ela foi separada da conexão com Deus. E depois a morte física. Por isso que até hoje, quando a gente, né, perde os nossos entes queridos, ninguém tem prazer na morte. Ninguém aceita a morte, porque nós não fomos feitos para morrer. O Senhor colocou dentro de nós o anseio e o desejo pela eternidade. Está lá em Eclesiastes, se eu não me engano, 9:11, que diz assim que o Senhor colocou o anseio da eternidade em nós, porque o Senhor nos fez para vivermos eternamente com Ele. Tanto é que a gente passa pela experiência da morte, a separação física, mas desse corpo físico, porque a nossa alma, ela é imortal. E ela vai para o lugar onde nós decidimos aqui. Então, o pecado, a Bíblia vai falar que a morte é o salário do pecado. E ela só entrou nesse mundo por causa do pecado. Deixa eu ver aqui se eu acho esse versículo. Quem souber onde está, depois acha aí. Mas é aquele que fala que o Senhor colocou em nós o anseio pela eternidade. 9. Depois eu procuro aqui para você. Eu não gravo, não. Qual que eu procuro e passo para vocês? É Eclesiastes 3:11, pelo Google. Vamos ler.
3:11. A gente procura no celular é mais fácil, né? 3:11, vamos procurar aqui. 3:11. Esse mesmo, ó. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, o que é anseio pela eternidade? Desejo. Se você for perguntar para todo mundo aqui, alguém quer morrer? Não, ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Jesus? Sim, mas sem morrer. Né? Porque o seu A gente quer ver Jesus aqui, né? aqui, né? Mas Com a gente todo mundo. também quer ficar vivo. Isso. E bom assim, né, Gi? Aí essa é um pouco complicado para Deus também, eu acho, né? É, né? E melhor ainda, né, Giovana? Assim, a gente vê Jesus com todo mundo, né? Toda a nossa família, todos os nossos amigos, todo mundo junto da gente. Né? Porque a gente quer todo mundo junto, né? Então, mas o que a gente leu aqui agora é que vai acontecer isso. Porque quando Jesus voltar, nem todo mundo vai estar morto. Vai ter um monte de gente vivo. E o importante é que todos vão passar por essa transformação. Porque essa carne aqui, incorruptível, né? Como o Davi lembrou aí, né? Um pecado, ela não pode ver a Deus. A gente tem que passar por uma transformação. E é lindo isso, né, gente? Vocês já imaginaram como que vai ser esse nosso corpo glorificado? E aí tem uma passagem na Bíblia que ele mostra, né, dá um vislumbre para a gente como é que vai ser esse corpo. Né? Tem uma passagem na Bíblia que alguém passou por essa experiência de ter o corpo transformado, glorificado, transfigurado, e os seus amigos viram. Quem pode me dizer que passagem foi essa? Teve testemunha, né? Os seus amigos viram o corpo sendo transfigurado. Esse corpo que nós vamos receber também, que nós vamos ter um corpo com essa transfiguração, com essa mudança, com essa modificação. Em Lucas? Não. Quem foi que passou por essa experiência e os seus amigos viram? Está lá no Novo Testamento. Daniel? Não. Um que a gente ama e adora. Quem é que a gente adora, gente? Jesus? Jesus! Lembra daquela passagem lá da transfiguração de Jesus? Que Jesus foi lá no monte orar, levou os seus amigos, chamou os seus amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, foi lá para cima do monte e chegou lá, quando pensou que não, o corpo de Jesus foi transfigurado. E aí os discípulos viram, na hora que apareceu para conversar com Jesus, Moisés e Elias, e eles ficaram tão impactados e impressionados com essa visão, que Pedro falou assim, Jesus, como é bom estar aqui, né? Vamos armar 2 tendas aqui, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, e vamos ficar aqui para sempre. Lembram dessa passagem? Aquilo ali, gente, é um vislumbre, é o que vai acontecer com a gente quando nós tivermos nossos corpos transfigurados. Porque esse corpo aqui, que é carne, ele vai ser revestido de incorruptibilidade. E nós vamos ter o mesmo corpo que Jesus. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele ressuscitou, e ele está com esse corpo glorificado lá nos céus, hoje ao lado do Pai, ele é chamado primogênito. Primogênito, ele é as primícias daqueles que já passaram por essa experiência. Porque nós, né, nós também passaremos por essa experiência. Por isso que ele é o primogênito, né? Ele é o primogênito de muitos irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Nós. Né? A igreja,
também vai passar por essa experiência e nós vamos estar para sempre com Jesus. Morar para sempre com Jesus, com esse corpo transformado e transfigurado. E quando Jesus ressuscitou, né, Jesus morreu na cruz do Calvário, ficou 3 dias, né, morto, depois ele ressuscitou. E quais são as histórias que conta lá depois que Jesus ressuscitou? Ele não apareceu para várias pessoas? Sim ou não? Sim. Todo mundo conhece essa história? Conhece Lucas, Lohane, Heitor? Quando Jesus ressuscitou, ele não ficou 40 dias aqui na Terra aparecendo para um monte de gente? Sim. Sim? E como é que ele aparecia, gente? Como que eram essas aparições de Jesus? Ele aparecia, desaparecia? Era assim? Ele via se tinha algum problema, assim, ele... Ah, não sei. Ninguém lembra de nenhuma história, assim, quando Jesus apareceu, de repente? Eu tô tentando lembrar. Lembra lá os dois discípulos no caminho de Emaús, que estavam lá conversando, contando que Jesus tinha sido morto, tinha ido para a cruz, aí de repente aparece um homem perto deles, não foi assim? No caminho? De repente apareceu, conversou com eles, aí depois eles pediram para ele entrar na casa para comer com eles, dormir lá, e aí Jesus falou assim, não, então tudo bem, vamos lá, vou partir o pão e vou comer com vocês. Aí lembra lá, no partir do pão, o que aconteceu? No partir do pão, o que aconteceu com Jesus? Ele foi traído. Oi, Lucas. Ele foi traído? Tô me perdido. Ele sumiu, não foi? Desapareceu. Quando os 2 discípulos partiram o pão, Jesus desapareceu. E aquela outra passagem de que já estavam tudo reunidos, com as portas trancadas, de repente Jesus aparece lá. Alguém abriu a porta para Jesus entrar? Alguém abriu, Giovana? Alguém abriu a porta para Jesus entrar? Como que ele entrou? Como que ele apareceu? No meio deles, com a porta trancada. Jesus apareceu no meio deles e falou assim, ó, paz seja convosco. Todo mundo assustou. É assim que vai acontecer com nossos corpos glorificados. Nós não vamos ser mais limitados, nós não vamos ter mais barreira. Não vai ser uma parede, uma porta que vai impedir a gente de aparecer e desaparecer. Hoje nós somos limitados nesse corpo físico, material. Mas quando Jesus voltar, essa realidade vai ser mudada, transformada, e nós vamos ter corpos glorificados, nós seremos como os anjos. A igreja, aqueles que aceitaram Jesus, nós vamos ser como anjos. Não é lindo isso, gente? Quem tem vontade de passar por isso? Imagina a gente poder... Estou aqui conversando com você e, de repente, o Senhor me dá uma missão lá na China. E em segunda eu estou lá na China. Ou vocês acham que nós vamos ficar só tocando a arpinha, voando de um lado para o outro lá no céu? Não, gente, nós vamos ter missões. Nós vamos trabalhar. A palavra do Senhor diz que o Senhor está constituindo reino para nós sermos como sacerdotes, reis e sacerdotes. Nós vamos trabalhar com Cristo, nós somos o reino de Jesus. Não é lindo isso? É por isso, né, que o primeiro dia aqui, ele fala assim, olha, a morte não é definitiva. Aqueles que estão em Jesus, nós temos uma bendita esperança. Qual é essa bendita esperança? Assim como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, assim como a morte não teve poder sobre o corpo de Jesus Cristo, assim como ele não passou, né, pela decomposição, ainda que a gente morra, e aqui a gente passa por isso, porque chega um certo período, o corpo ele vai ser decomposto, mesmo fica só osso,
Mas não importa, gente, vocês já pararam para pensar sobre isso? Que não importa como que as pessoas morreram, se elas morreram no mar, se elas morreram afogadas, se elas morreram queimadas, se elas morreram de ataque do coração, não importa. O dia que Jesus voltar, quando a gente for ressuscitado, o nosso corpo vai voltar e nós vamos ser modificados, nós vamos ser transformados. Nós vamos ter, eu vou reconhecer a Giovana, eu vou reconhecer a Carol lá nos céus, eu vou reconhecer a Cris, nós não vamos mudar de fisionomia, né? Eu sempre brinco assim na escola bíblica, né? Eu não vou morrer Valéria e voltar rainha da Inglaterra, né? Ou a Diana, ou a mulher mais bonita da Terra. Você é outra pessoa, né? Hã? As pessoas acham que você vai ser outra pessoa quando você se renovar. Não, eu vou ter a mesma fisionomia, porém o meu corpo vai ser outro, transfigurado, modificado. Mas eu vou reconhecer as pessoas lá no céu. Já pararam para pensar nisso? Ou vocês nunca pensaram nisso? Uma pergunta. Fala, Davi. Uma coisa que eu sempre tive, né, medo e tal, porque quando a gente for pro céu, tipo, a minha tia sempre falou que a gente não ia mais conhecer. Tipo, exemplo, família e tal. Tipo, exemplo, eu teria a mesma fisionomia e tal. Na Bíblia fala isso ou não? Não. Essa concepção de família muda. Lá nós seremos todos irmãos. Então, assim, não tem mais essa questão de parentesco, né? Davi, o pai do Davi é o André, a mãe do Davi é a Raquel. Vocês vão se reconhecer, porém não mais assim, pai, mãe, filho. Todos nós seremos irmãos, mas nós vamos nos reconhecer. Assim como lá no céu a gente vai saber, vai reconhecer Jesus Cristo, nós vamos conhecer Abraão, nós vamos conhecer Isaac, nós vamos conhecer o Davi, nós vamos conhecer os apóstolos, nós vamos conhecer o apóstolo Paulo, nós vamos reconhecer, nós vamos saber quem são eles, mas nesse amor fraterno, nesse amor fraternal, não mais com parentesco, não mais em família. Entendeu, Davi? Vai ser um amor pleno. Vai ser um amor sem tristeza. Sabe por que você não vai ter mais isso? Porque se a gente tivesse esse vínculo lá nos céus, com esse sentido, quando eu olhasse a minha família lá, vamos supor, e eu não encontrasse o meu tio que eu amo muito, ou a minha tia que eu amei muito, ou o meu amigo que eu amei muito, e eu não visse ele lá, eu ia ficar triste. E lá no céu não é lugar de tristeza, mas é lugar de alegria. Entendeu, Davi? Sim. Mas a gente vai se reconhecer. Não é lindo? Exemplo, vai poder, tipo, exemplo, as pessoas, uma mais perto da outra, tipo, se eu perceber que, tipo, eu vou lembrar da minha vida da Terra ou não? Não. Porque pelo que eu te falei agora. Vamos supor, né, meu tio, que eu amo muito, que já partiu, morreu em 2013. Quer dizer, hoje nós estamos em 2023, tem 10 anos que o meu tio morreu. Tem 10 anos que a família do meu tio está sem ele. Os filhos estão sem o pai, a minha tia está sem o marido. Você já pensou se ele lá estivesse lembrando da família que ele deixou aqui? E ele estivesse preocupado ou sofrendo porque eles ficaram tristes aqui? Então, lá no céu não tem isso. Nós não vamos lembrar dessas coisas, mas nós vamos nos reconhecer, nós vamos estar em outra dimensão. Outra coisa muito importante que eu quero frisar para vocês aqui, que também está dentro do escopo dos fins dos tempos. Mas lá na carta do Evangelho de João, João 14, lá diz assim que Jesus subiu aos céus, foi preparar lugar
Porque aqueles que amam Jesus, aonde ele está, nós vamos estar juntos. Então, onde Jesus está, os seus discípulos, aqueles que o reconhecem como Salvador, estarão junto com Jesus. Nós vamos para o céu, mas nós vamos passar uma temporada lá só. Nós não vamos ficar eternamente no céu. Uma coisa que é importante a gente entender. Céu é aonde Jesus está e onde nós estamos com ele. Nós vamos passar um período lá. Por que nós vamos passar esse período lá? Porque aqui na Terra irão acontecer algumas coisas que a Bíblia vai chamar de grande tribulação. Então, todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, as nações, elas vão passar um período de muita perseguição. Então, é nesse período que está lá escrito em Apocalipse que vai aparecer o anticristo, que vai aparecer o falso profeta, que nações vão guerrear, vão todas elas se juntar para poder invadir Israel, Jerusalém, para poder combater os judeus. E aí vai ser nesse período que Jesus vai voltar visivelmente. Então, a primeira vez que nós seremos arrebatados é uma vinda invisível de Jesus, ninguém vai ver. Nós seremos transformados, arrebatados, e ninguém vai ver. Só que quando Jesus voltar visivelmente, nós, os que fomos já transformados, nós vamos voltar junto com ele. E nós vamos voltar lá em Jerusalém, Jerusalém física, geográfica, onde é Jerusalém hoje. E nós vamos guerrear junto com Jesus contra os inimigos de Israel. E aí, só depois disso, é que o milênio, o reino de Jesus, é implantado aqui na Terra. Então, tudo aquilo que Jesus criou, os céus, os planetas, as galáxias, a Terra, tudo que há aqui, não está destinado à destruição total. Esses filmes que a gente vê, Armagedon, fogo, destruindo tudo, a Terra vai passar por um período de provação, de luta, de transformação, mas tudo isso será redimido, tudo isso será regenerado, transformado. Nada do que Jesus criou, ele está criando para destruição. Por isso que a gente fala que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela tem uma dimensão cósmica. Jesus não morreu na cruz do Calvário só para nos salvar, só para salvar a humanidade. Não. Jesus morreu na cruz do Calvário para restaurar todas as coisas, inclusive a natureza, a terra, os animais, os vegetais, tudo. Jesus vai transformar, tudo será regenerado. Por isso que lá nos 2 capítulos finais de Apocalipse, que é Apocalipse 21 e 22, lá está dizendo assim, olha, novos céus e nova terra, porque tudo estará sobre a nova criação de Jesus, já com a gente, com a igreja, junto com Jesus Cristo. É importante a gente entender isso, porque existem seitas e heresias que pregam o contrário. Né? Que, por exemplo, que o corpo vai ser abatido, né? Que vai morrer, não vai voltar mais. Tem seita, tem heresia por aí dizendo que a alma também vai ser aniquilada, que a alma não é eterna. Tem seita por aí que prega que como essa carne aqui não vale para nada, você pode fazer o que você bem entender com a carne, que o que importa é o espírito. E não é assim, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o homem é um ser integral diante de Deus e que tudo pertence a ele, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, tudo é de Deus. É importante a gente entender isso. Tudo bem até aqui? Falei muita coisa assim que vocês nunca tinham ouvido, tá confuso na cabeça. Como é que vocês estão entendendo? Fala, Davi. Bem, e uma coisa, lá não lembro em que dia agora, mas no caderno estava falando para decorar Lucas 12:40. Aí era para decorar mesmo, que eu decorei. Lucas 12:40? Você decorou? Sim. Então fala aí, tem ler. Peraí, deixa eu abrir aqui para ver se você vai falar certinho, hein?
Pode falar. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Muito bem. Parabéns, Davi. E é isso mesmo, né? Mas aí agora explica aí para mim, o que é estar preparado para quando Jesus voltar? É estar presente na presença de Deus, estar sempre tentando espalhar a presença, né? Tipo, o Evangelho do Senhor, e não pecar, sempre tentar fazer as coisas boas e viver uma vida boa com Cristo, para quando ele chegar, nós estamos preparados para subir e não ter nenhum tipo de medo, como se a gente tivesse pecados, ou como se a gente tivesse pecado. Não que a gente não peque, mas, tipo, acho que deu para entender. Entendi. É isso mesmo. E a gente sabe que dia que Jesus vai voltar? Não, ninguém sabe nem a hora e nem o dia. E se alguém chegar para você e falar assim, Davi, eu tive um sonho, uma revelação. Jesus me falou que ele vai voltar daqui a 30 dias. Ele vai voltar no dia 10 de setembro, às 7 horas da noite. O que você vai fazer, Davi? Eu vou falar que ele é um mau profeta. Muito bem. Sou uma falsa profeta, né? É. Isso mesmo. Ninguém sabe. Porque se todo mundo soubesse o dia que Jesus ia voltar, todo mundo ia se preparar, ia ser mais fácil, não ia? Né? Se eu sei a hora que a visita vai chegar na minha casa, o que eu faço na minha casa? Eu não vou arrumar ela todinha, deixar ela toda limpinha, cheirosinha, para quando a visita chegar, tá tudo preparado? A mesma coisa. Por isso que a gente tem que todos os dias, né? Como é que a gente se prepara para a volta de Jesus? Estudando a Bíblia, orando, procurando não pecar. Como é que eu não peco? Quando é que eu sei que eu estou pecando, que eu não estou pecando? Quando eu faço alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. E eu só sei aquilo que é contrário à vontade de Deus quando eu estudo a palavra, quando eu leio a Bíblia. Por isso que Jesus deixou a sua palavra escrita. Porque se Jesus não tivesse deixado a sua palavra escrita, quantas vezes, né, a mãe e o pai da gente fala com a gente, e a gente, quando é no outro dia ou depois, já esqueceu aquilo que ele falou. Ia ser mais difícil a gente lembrar, né? Mas agora, como está escrito, eu posso ler todo dia. Todo dia eu posso ler um pouquinho, e assim eu vou aprendendo. Assim eu vou me edificando na palavra. Fala, Gigi. Então, complementando aqui, que eu estava abrindo aqui a Bíblia e tal, aí eu achei isso aqui, que eu acho que completou bastante com o Davi, ó. É Mateus 1:21. E dará... Mateus 11, 21? Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá bom. Mateus 11, 21? Não, Mateus capítulo 1, 21. Mateus 1, 21. Isso. Pode falar. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso. E como que Jesus salvou a gente dos nossos pecados? Orando. Como que Jesus nos salvou, gente? O que ele teve que fazer para nos salvar? Ele teve que morrer na cruz por nós. É isso aí. Morreu na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue. Lembra que eu já falei isso aqui? Jesus pagou um preço que a gente não podia pagar. Né? Nós não éramos dignos de estar na presença de Jesus, porque nós somos pecadores. E Deus não habita no meio do pecado, muito menos Deus, né, o homem pecador, não podia se chegar diante da presença de um Deus santo. E é por isso que Jesus Cristo morreu, teve que morrer lá na cruz do Calvário, porque ele pagou a minha dívida. E hoje, quando Deus olha para nós, para todos nós que estamos aqui, Deus vê o sangue do seu filho em nós. Lembra? A gente tinha uma dívida muito grande, aí Jesus foi com o seu sangue, pagou essa dívida,
E além de pagar a nossa dívida, ele deixou um crédito lá. Que crédito é esse? A sua justiça. A gente era devedor, estava com a conta zerada, devendo uma fortuna. Jesus foi e pagou nossa dívida. E ainda deixou um crédito lá para mim e para você, até ele voltar. Esse crédito é a sua justiça. E deixou um penhor, né? Ó, deixou um crédito a mais lá. Qual que é o penhor? O Espírito Santo, que habita dentro de nós. Como penhor, como garantia de que ele vai voltar. Não é lindo, gente? Nós temos a garantia que Jesus Cristo vai voltar. E nós estaremos para sempre com ele. Então, vamos lá, gente. Ó, dia 1, a morte não é definitiva, já falamos bastante. Dia 2, o prometido retorno de Jesus, já falamos aqui que Jesus vai voltar. Ele vai voltar, é uma promessa, não importa o tempo, né? Depois que Jesus subiu aos céus, já se passaram 2000 anos, nós não sabemos quando ele vai voltar, mas ele vai voltar. Essa é a nossa bendita esperança. O apóstolo Paulo diz assim, ó, se nós não acreditamos, se nós cremos em Jesus, mas não cremos que ele ressuscitou dos mortos e que ele vai voltar, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos acreditar que Jesus Cristo vai voltar e que nós estaremos com ele para sempre. Fala, Davi. No dia 1 eu esqueci, mas é que eu estava vendo no caderno errado, eu fiz uma anotação do dia, que era, acho que você tem medo da morte, era a teologia, né, do dia. Você tem medo da morte? Explique por quê, alguma coisa assim. Aí eu coloquei, a morte não é o fim para quem crê no Senhor, e sim, do Deus Jesus, Santo tem o poder da morte e da vida. E para nós, cristãos, nós esperamos a morte porque sabemos que não é o fim para nós. Eu coloquei isso. Perfeito, perfeito. A morte não é o fim, né? Tem até, ela fala, né, que tem uma passagem aqui que ela fala sobre a morte, né, que a morte é apenas não sei qual foi a página aqui, não fui anotando, mas ela fala, né, que a morte, ela não é um fim em si mesmo, né? Vamos ver qual dia que ela fala. Dia 5. Acho que é no comecinho que ela fala. Aqui, ó. A morte, está na página 196. A morte é a conclusão da nossa união com Cristo. Quando, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Está em Romanos 8:17. A morte é a conclusão da nossa união com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo falava, né? Com a mesma alegria. Ele falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é Cristo. Então não importa, se eu vivo, eu estou com Cristo. Se eu morro, eu estou com Cristo. Então ele não sabia o que era melhor, viver ou morrer. Ele tinha uma missão, pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Mas ele era um em Jesus. Assim somos nós somos um em Jesus. Então, para nós, a morte, ela não é definitiva. Tá? No dia 2 aqui, já falei, né? Jesus vai voltar. Uma coisa importante aqui, tá? É que a autora fala, né? Que ela chama a Era da Igreja. Isso é importante vocês entenderem. Se alguém perguntar para vocês, o que é a Era da Igreja? A Era da Igreja é esse tempo entre a morte de Jesus Cristo e a sua volta. Por que é esse tempo? Porque a gente não ouve falar de igreja no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele conta a história de Israel, da formação da nação de Israel, ele conta a história da criação, ele conta esse período para a gente poder entender por que Jesus Cristo é judeu, por que Jesus veio dos judeus,
Então, tem o Antigo Testamento, que é o palco, ele conta essa história até Jesus vir. Jesus vem, nasce, fica conosco durante 30 anos, cumpre o seu ministério mais 3 anos, morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias aqui testemunhando, volta para o céu. Lembra que na aula passada a gente falou sobre a igreja, eu perguntei para você, quando foi que a igreja nasce? Na Bíblia, lá no Novo Testamento, ela nasce no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, lá com os discípulos. A partir dali, eles começam a pregar o evangelho para todas as nações, para todas as tribos, e aí nós ouvimos pela primeira vez a palavra igreja. A igreja, ela é formada daqueles, né, a partir dos discípulos, até os nossos dias, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. E ela vai durar até quando? Até quando Jesus voltar. Tá? Então, esse é o período que a gente chama Era da Igreja, período da graça, período do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. E ele vai durar até Jesus voltar. Tá bom? Quanto tempo, então, tem essa Era da Igreja já? Quanto tempo que a igreja existe? Ninguém arrisca? Da morte de Jesus até sua volta? Isso. Mas até hoje, né? Hoje, dia 10 de agosto de 2023. Quanto tempo tem já que a igreja existe? 2023 anos? Isso. Gente, a história da humanidade, ela é separada antes de Jesus, depois de Jesus. É o tempo que a gente está contando, né? Depois de Jesus, 2023 anos já. E esse tempo vai ser contado até Jesus voltar. Jesus pode voltar daqui a 5 minutos, pode voltar amanhã, ano que vem, ou daqui a 1000 anos. Daqui a 1000 anos vai somar esse tempo, o tempo da igreja. Enquanto a gente estiver pregando o evangelho, enquanto Jesus não voltou, enquanto o Espírito Santo está atuando aqui, é chamado o tempo da igreja, a era da igreja. Tá bom? No dia 3, ela falou sobre a ressurreição. Ó, nossa ressurreição está chegando. Eu já li para vocês aí, 1 Coríntios 15, já li Tessalonicenses, já falei do velho corpo, já falei do novo corpo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não, né? Dia 4, ela fala assim, ó, o julgamento é certo. Isso aqui também é importante a gente não esquecer, é importante a gente saber disso. Quem pode ler para mim Hebreus 9, 27? Esse é um versículo muito importante. A gente tem que saber de cor. Vamos fazer assim, ó. Hebreus. Giovana, lê você para mim, Atos 17, 31. Peraí que você acabou a bateria. Eu já achei Hebreus aqui. Lucas, então, lê Hebreus 9, 27. A Giovana vai ler Atos 17, 31. E a Cris vai ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Peraí, o meu é Atos o quê? Você vai ler Atos, capítulo 17, versículo 31. 37. 17, Atos 17, versículo 31. Tá bom. A Cris vai ler 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O Lucas vai ler para mim Hebreus 9, 27.
E a Ananda, você pode ler? Você vai ler Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Então, primeiro aí a Giovana. Atos 17, 31. Espera aí, porque eu não achei ainda. Atos está depois lá dos evangelhos, depois de João. Bem no comecinho do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. Acha no celular mais fácil, não é? Qual que é para me ler mesmo? Você vai ler Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Ô, Ok. Cris, enquanto a Giovana acha aí, lê você. Segunda Eu carta. achei. Então, lê, Gi. Perdão. Tá. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos ressuscitando dentre os mortos. Então, olha o que ele está dizendo aí. Que existe um dia que está destinado para o quê? Tem um dia que está destinado para o quê? Estava Mortos? Para o julgamento. Não é isso? Não é isso que a Gi leu? Que ele destinou um dia para julgamento com justiça. Quem que vai realizar esse julgamento? Um homem, não é isso que ela leu aí? Um homem. Quem é esse homem? Vamos entender o que a gente está lendo. Lê de novo, Gi. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos ressuscitando dentre os mortos. Quem que é esse homem que foi ressuscitado dentre os mortos? Jesus? Jesus. Ele vai ter um dia que ele vai julgar o mundo com justiça. Esse dia já está determinado. A gente aqui não sabe qual é o dia, mas é um dia que ele vai julgar, o dia que ele voltar. Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 10. Lê, Cris. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha só. Então, o primeiro versículo está falando sobre julgamento. Todo o mundo. Agora, no que a Cris leu, está dizendo o quê? Que quem é que vai comparecer no tribunal de Cristo? Todo mundo. Todos. Todos nós. Nós quem? Aqueles que creram em Jesus. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para a gente receber. Né? Ou a gente vai receber galardão, ou a gente não vai receber. Né? Tudo aquilo que nós fizermos por meio do corpo, nós vamos ser julgados. Agora, olha Hebreus 9, 27. Lê aí, Lucas. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Quantas vezes, então, o homem pode morrer? Uma. Uma vez só. E aí, como é que vocês me explicam, então, aqueles que creem na reencarnação? O que é crer na reencarnação? Quem já ouviu falar sobre isso? São pessoas que acreditam na vida após a morte. Que na vida após a morte, não. Pessoas que acreditam que depois que morre, você reencarna numa mesma família ou numa família diferente, mas que você cumpre o seu propósito aqui e vai voltar de novo para cumprir um outro propósito. Isso, exatamente. Ressurreição é igual a reencarnação? Não tem nada a ver.
Por isso que, olha como a Bíblia é clara. Ao homem está imposto, é uma lei. O homem está destinado a morrer uma única vez, vindo após isso o juízo, o julgamento. Não tem esse negócio de voltar aqui na vida tantas quantas vezes para poder viver novamente, para reencarnar num outro corpo, para pagar os pecados de uma vida anterior. Isso é mentira, não é verdade, não é bíblico. Ressurreição não tem nada a ver com reencarnação. Reencarnação é doutrina de demônio, doutrina do diabo. Não é verdade. Morreu, morreu. Por isso que o cristão não crê em fantasma. Não existe fantasma. Existe demônio. Demônio existe. Esse negócio lá no espiritismo, que as pessoas voltam lá dizendo que é fulano de tal, que viveu há um tempo atrás, que veio entregar recado, mentira. Isso é demônio. Espíritos domésticos. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós estamos rodeados por uma nuvem de satanases, de demônios. A gente está rodeado. O mundo espiritual é anjos e demônios. Só que aquele que crê em Jesus Cristo, o que está do nosso lado é Jesus, são os seus anjos, não são os demônios. Viu? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Fala, Davi. Eu não sei que passagem que é, mas eu já vi uma vez que, tipo, sujeira, bagunça, desordem, como que é? Sem ter organização, essas coisas, traz demônios, né? Tipo, traz desconforto para você mesmo. Isso mesmo. Seu quarto, tal, tipo... Eu, quando deixo o quarto bagunçado e vou orar, parece que, sei lá, eu não consigo. Aí eu vou pra sala, aí eu falo, será que é isso mesmo? Aí eu vou e arrumo e eu consigo. Assim. Eu também sou assim. Assim, Deus, nosso Deus, é um Deus de ordem, de organização. Então, se a gente deixa as coisas organizadas, né, ordenado, Deus se agrada. Agora, lugar onde tem muita bagunça, muita sujeira, quem gosta de sujeira, quem gosta de bagunça, é o inimigo, não é Deus. Mas isso não quer dizer que porque você deixou o seu quarto bagunçado, desarrumado, que tem um demônio lá, não é isso não. A gente não tem nada a ver, não. Isso aí é disciplina, você, a sua personalidade, organização. Tá bom? Mas está claro isso? Então, ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento. Depois que a gente morreu, já era. Não tem mais como voltar atrás. Por isso dá importância também da gente pregar Jesus, falar de Jesus antes da pessoa morrer, porque depois que a pessoa morreu, não adianta mais. Tá bom? E agora, por último, Ananda, Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença surgiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriam-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Olha só que interessante, né? O Lucas leu lá em Hebreus, que o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo.
E aqui no que a Ananda leu, está falando sobre a segunda morte. Então, o que significa isso? Todos aqueles que morreram, quando eles forem ressuscitados, uns vão ser ressuscitados para a vida eterna e outros vão ser ressuscitados para a morte eterna. Antes disso acontecer, todos serão julgados, todos vão comparecer, o que aqui em Apocalipse está chamando de grande trono branco, né? O grande julgamento. Aqui está dizendo assim, ó, livros foram abertos. Que livros são esses? Então, a nossa vida, tudo é registrado. Tudo aquilo que nós estamos construindo, fazendo por meio desse corpo, está sendo registrado. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Aqueles que creem em Jesus têm o seu nome escrito no livro da vida. Quando todos forem julgados diante de Deus, quando diz aqui grandes e pequenos, não é grande de estatura, um maior, um mais alto e um mais baixo. Não, aqui está dizendo assim, ó, todos. Quem tem muito dinheiro, quem não tem, quem foi rei, quem não foi, quem teve governo, quem não teve, todos os governantes de todas as nações, todos nós compareceremos diante desse julgamento. E a gente não vai precisar abrir a nossa boca para a gente falar nada, porque está tudo escrito. E nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós fizemos, por obras, pensamentos e intenções, palavras. Tudo isso vai ser julgado. E aí, se o nosso nome não estiver no livro da vida, nós seremos ressuscitados para a vergonha eterna, a separação eternamente de Deus. Se nós estivermos no livro da vida, se nós cremos em Jesus Cristo e estivermos no livro, nós seremos ressuscitados para estar para sempre com Jesus. É o que está falando aqui em Apocalipse. Fala, Letícia. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente se batiza, a gente está morrendo para o mundo e renascendo para Cristo. E os nossos pecados são perdoados ali. Mas no juízo, isso será lembrado? Tudo aquilo que eu fiz antes de aceitar Jesus, a palavra do Senhor diz que é lançado no mar de esquecimento. Você não vai ser julgada por isso. Nós seremos julgados a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu aceitei Jesus, a Bíblia vai dizer que nós estamos construindo um edifício. Nós estamos construindo algo para Jesus. Vamos ler essa passagem. Está lá em Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 9, para a gente entender. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. A partir do versículo 9. Olha como que está falando aí, ó. Todos acharam? Achou? Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós estamos construindo algo. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, o alicerce, a base, já foi colocada, Jesus. É em cima dessa base, a partir de agora, aquilo que eu conheço de Jesus é que eu estou construindo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada. Porque o dia, que dia é esse? O dia do julgamento. O dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que ele está falando aqui? O tribunal de Cristo.
Quando nós formos arrebatados, nos ares, no ar vai haver esse tribunal de Cristo. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, eles passam por esse tribunal de Cristo, não pelo grande trono branco. Há uma diferença aqui de julgamento. Porque se eu for arrebatada e estiver já com Jesus nos ares, significa que eu já fui salva. O meu nome já está escrito no livro da vida. E o que é que vai passar por esse tribunal? Aquilo que eu construí diante de Jesus. O que eu fiz com a palavra que foi me ensinada? O que eu fiz? Quais foram as minhas obras para Jesus? Elas foram boas, intencionais? Qual foi o material que eu construí? Essa obra foi de ouro, de pedra preciosa ou de prata? O fogo vai passar e vai permanecer, então eu vou receber galardão. Agora, se o que eu construí para Jesus não teve validade, não foi com uma intenção boa, aconteceu alguma coisa, o fogo passa e não sobra nada. A madeira, o feno e a palha, quando o fogo passa, vira cinza. Mas eu fui salva? Fui salva, mas eu não recebo galardão. O que é galardão, Valéria? Não sei, a Bíblia não fala o que é o galardão. Galardão pode ser um ministério, uma obra que você vai fazer. Pode ser um país que você vai governar. Eu não sei o que é galardão. A Bíblia ela não é clara. A Bíblia fala sobre coroas, tem vários tipos de coroa, tem vários tipos de galardão, mas a Bíblia não especifica. Portanto, porém, nós estaremos com Jesus e fomos salvos. Agora, quem não creu em Jesus, quem passou por essa vida, ouviu Jesus, mas não creu em Jesus, não aceitou ele como Salvador, ele não passa por esse tribunal, porque ele não vai ser salvo. Ele só vai ressuscitar lá no último dia, no fim de todas as coisas, quando esse grande trono branco for instalado, onde os livros serão abertos, e ele vai ser julgado por todas as suas obras, por todas. Por isso que em Romanos também Paulo explica que ninguém tem uma desculpa diante de Deus. Todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Ninguém vai poder chegar naquele dia lá, no trono branco, e vai falar assim, Jesus, eu nunca ouvi falar de você. Eu nunca te conheci. Não, porque a natureza fala de Jesus. As leis da natureza falam acerca de Jesus. A igreja fala de Jesus. Então, existem vários testemunhos acerca de Jesus. E aí o homem, ele é responsável moralmente diante de Deus pelas suas decisões e as suas escolhas. Fala, Davi. Uma coisa também, né? Tem um documentário que passou na Record, não sei, acho que foi ano passado, no começo desse ano, que tem uma amiga minha que, tipo, ela estudou já a Bíblia, já leu a Bíblia, mas ela não consegue acreditar em Deus. Ela fala que não gosta, tal, por causa que ela não acha legal os mandamentos que Deus proporciona na Terra, que não é certo, que não é aquilo. Então, eu mostrei um documentário, porque ela ficava falando, Deus não existe, tal. Eu mostrei um documentário. Tem um documentário da Record que prova, era umas pessoas que lá de Israel que fez, que prova que quando, não lembro, quando abriu o Mar Vermelho, fala que há muitos anos atrás teve uma fortíssima onda elevada que não dá para saber em que ano que foi, porque foi antes de 2023. Tipo, aí outras coisas também. Depois eu mando no grupo, é que eu não lembro tudo. Tá, mas é que esse aí é outro assunto, né? Você está falando acerca do milagre. Sobre a abertura do Mar Vermelho. Sim. Aí é outra história. Aí, se está escrito na Bíblia, é porque é verdade. Então, o que você pode discutir aí, se a pessoa crê ou não, aí é uma questão de fé. Nós, como cremos em Jesus Cristo e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós cremos que tudo que está escrito na Bíblia aconteceu. Não é conto de carochinha, não é mito, mas é uma verdade. Como se abriu o Mar Vermelho, o homem pode falar várias coisas. Pode achar que foi o vento, não importa. O importante é que o mar foi aberto pela ação soberana de Deus. Por milagre ou sem milagre, por uma ação
da lei da natureza, não importa. Importa que o mar foi aberto pela soberania e pela vontade de Deus. Tá bom? Gente, desculpa, mas minha garganta tá péssima. Tudo bem até aqui? Tá clara essa questão do julgamento, que todos nós vamos passar, e que tem diferenças de julgamento. Tem o julgamento para a igreja do Senhor, que é chamado Tribunal de Cristo, Dia de Cristo, que é só para os salvos, e tem o julgamento do grande trono branco, que é para todos os homens, para todos aqueles que não creram em Jesus Cristo como Salvador. Tá bom? Continuando. Então, o julgamento é certo. E por último aqui, o dia 5, que eu também já falei, a restauração dos céus e da terra está a caminho. Então, tudo que Deus criou, tudo, será restaurado. Quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, o que ele estará fazendo é, a maldição será retirada. A maldição que entrou no mundo por conta do pecado será definitivamente retirada de todas as coisas criadas. Por isso que serão novos céus e nova terra. E nós, novas criaturas em Cristo Jesus. Tá bom? Então, olha, a autora aqui no final, que não tem no livro de vocês, que eu achei importante ler para vocês, ela diz assim, ó. Quando Jesus voltar, o que nós sabemos? Eu vou tirar depois uma foto disso aqui e vou colocar lá no grupo para vocês anotarem, que isso aqui é importante vocês terem. O que a Bíblia fala e o que nós sabemos? Primeiro, Jesus vai voltar. Está em Atos, capítulo 1, versículo 11. Segundo, os nossos corpos serão ressuscitados e aperfeiçoados, e as nossas almas reunidas a Ele. Eu já li para vocês, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53. O julgamento final ocorrerá tendo Jesus como juiz, também já li. Atos 17, versículos 30 a 31, Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. É Jesus quem vai reinar e governar sobre toda a terra. Está em Apocalipse 11, versículo 15. Satanás, o pecado, o mal e a morte serão banidos para sempre. Não haverá mais tristeza. Imagina essa terra, que coisa maravilhosa que vai ser, sem morte, sem tristeza, sem violência, sem maldição, sem espinhos, sem cardos. Imaginou? Que coisa linda! Tudo isso vai ser banido. Está em Apocalipse 20, versículos 7 a 10, depois versículo 14. Nós vamos habitar com Deus para sempre. Apocalipse capítulos 21 e 22. Com a volta de Jesus, como a volta de Jesus pode ser a qualquer momento, agora é a hora de falar aos outros sobre ele, segui-lo com fervor e preparar nossos corações para esse dia. Está em Mateus 24, versículos 36 a 42, segundo Pedro, capítulos 3, versículo 8 a 14. A única coisa que vai nos fazer estar para sempre com Jesus é crer nele. Nós precisamos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Nós precisamos passar pelo novo nascimento. Porque só quando nós passamos pelo novo nascimento é que nós nos tornamos filhos de Deus. E aí o nosso nome está escrito no livro da vida e nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que o livro falou aí que eu não abordei? Não? Então, tá bom. Quinta-feira, então, é o nosso encontro presencial. Nós vamos estar todos lá na igreja às 20 horas, tá bom? Não vai ser mais aqui pelo Meet, tá? E aí, essa semana, a gente vai marcar uma data para a gente ter uma aula para quem quiser, não é para todos, quem quiser participar. E já pode até deixar agendado. Sem ser essa próxima quinta, que é presencial, que vai ser o dia 17. Nós temos o dia 24, antes do batismo, mais uma quinta-feira.
Aí, quem quiser, então, dia 24, nós vamos ter uma aula aqui pelo computador, via Meeting, que nós vamos explicar, vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, sobre dons espirituais e sobre frutos do Espírito. Todo mundo pode participar ou já tem algum compromisso? Dia 24 de agosto. Eu vou participar. Eu também. Uma Beleza. pergunta, vai ter coisa, aula depois do batismo, sobre os dons? Isso. Também vai ter, depois Isso. do batismo. Depois Não, o batismo é dia 27, domingo. Eu estou falando que a aula sobre os dons espirituais vai ser dia 24 de agosto. Dia 17 é a nossa confraternização, lá na igreja, presencialmente, que a gente vai entregar o diplominha para vocês do discipulado. Vai ter uns comes e bebes lá, nós vamos explicar algumas coisas sobre o batismo, nós vamos entregar o certificado, vocês vão ganhar um presentinho. Aí depois, no dia 24, pelo computador, via Meeting, a gente vai ter uma aula sobre dons do Espírito Santo e sobre batismo com o Espírito Santo, não é batismo nas águas. Batismo a gente já vai explicar no dia 17, tá bom? E aí, dia 27 é o batismo de vocês no domingo. Combinado? Ô, Valéria, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês falaram que vocês iam passar depois o que a gente vai vestir no dia, né? Isso. Presencial. Então tá certo. No dia 17, Tá ok. a gente explica tudo isso. Tá ok, então. Nem vou lavar o cabelo. Tem que levar alguma coisa? Melhor não, né? Oi, Vamos de cabelo preso mesmo, tá tudo certo. Vai ficar bonito. Só fazer um baby hair. Ai, que linda. Ô, Valéria, eu tinha falado pra Vivi que eu vou chegar por volta de umas 8h20, porque eu saio tarde. Da confraternização? Isso. Tranquilo, pode deixar que a gente vai adiantando algumas coisas e o mais importante, a gente espera você chegar. Tá bom. Tá bom? Davi, você falou alguma coisa? Tem que levar alguma coisa no dia? Do que? Na confraternização? Ah, Não. É tudo da igreja. beleza. Tem que levar vocês, a presença de vocês. Tá bom. Então tá bom, gente. Vamos orar para a gente finalizar? Obrigada pela participação de vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci de anotar quem chegou depois. Deixa eu só confirmar rapidinho. Ó, não tinha anotado a Nanda, né? Que entrou depois. A Carol já, a Cris, Davi, Giovana, Heitor, Jucimara, Letícia, já estava aqui, Lohane, Monique, Lucas. É que eu tenho que fazer a Monique. Presença de vocês. Tá bom? Vamos orar para a gente terminar. Obrigada, viu, gente? Vou orar agora para a gente encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, por essa aula, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nosso coração está aquecido, Senhor, pela tua palavra, pela bendita esperança. Senhor, nós sabemos, Pai, que a nossa esperança não é em vão, que o Senhor vai voltar. Senhor, que nós temos o teu Santo Espírito como penhor. Senhor, que o Senhor habita em nós, Pai. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, que a cada dia, Senhor, nós possamos ser renovados, Senhor, pelo teu Santo Espírito, renovados pela tua palavra. Senhor, que a tua palavra habite em nós, Pai, que nós possamos praticá-la, Senhor, todos os dias. Pai, perdoa, Senhor, se temos feito algo contrário à tua palavra. Senhor, se os nossos pensamentos são contrários à tua palavra. Senhor, os nossos sentimentos. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, o nosso modo de viver, as nossas atitudes, as nossas palavras.
Pai querido, que onde, Senhor, nós colocarmos a planta dos nossos pés, onde nós colocarmos as nossas mãos, Senhor, onde nós chegarmos, que nós sejamos portadores de bênçãos, que nós possamos falar de Ti, da Tua palavra, que nós possamos ganhar, Senhor, as vidas, Senhor, para Ti, como testemunhas, Senhor, de Ti, da Tua palavra. Senhor, que nós sejamos sal, que nós sejamos luz, Senhor, que nós possamos ganhar, Senhor, as pessoas à nossa volta, pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de agir. Senhor, que nós possamos ser portadores, Senhor, de bênção em cada lugar que nós estivermos. Senhor, seja na escola, seja no trabalho, seja na nossa casa, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Senhor, que vidas possam ser alcançadas, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, canais de bênção na vida de todos aqueles, Senhor, que nos cercam e nos rodeiam. Obrigada, Jesus. Obrigada por cada um que aqui está. Senhor, obrigada por cada vida. Senhor Jesus, toma cada um diante de Ti. Senhor, abençoa os seus lares, os seus familiares. Senhor, que os Teus anjos, Senhor, estejam ao nosso redor. Acampem, Senhor, em nossas casas, Pai. Senhor Jesus, cuida, Senhor, de cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, obrigada pela salvação. Senhor, obrigada pelo lar. Senhor, obrigada pelos nossos familiares. Senhor, obrigada pela igreja, Senhor, pela IEL, pelo lugar que nós ocupamos. Obrigada, Senhor, pelo ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Senhor, ministério de reconciliação. Senhor Jesus, cada um que aqui está. Senhor, estes, Pai, que firmarem em seus corações o compromisso, Senhor, de dar esse passo do batismo, Senhor, de batizar, Senhor, de ser nova vida, Senhor, em Ti. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esse compromisso, abençoa esse propósito. Senhor, que eles estejam firmes, Senhor, firmados na Tua palavra, firmados na rocha que és Tu. Senhor, não permita que eles voltem para trás. Senhor, não permita que eles retrocedam, Senhor. Que nós, Senhor, sejamos guardados. Guardados do mal, guardados do pecado, guardados do homem violento, guardados, Senhor, debaixo das Tuas asas. Senhor, Senhor, em Teu santo nome, Pai querido, que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigada, querido. Cada um, viu? É um passo tão lindo e tão importante que vocês estão dando, de se firmar no Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós não nascermos de novo, se nós não formos nova criatura dele, nós não somos seus discípulos, nós não somos filhos de Deus. A palavra de Deus tem que entrar em nossos corações e nós temos que andar em novidade de vida todos os dias, porque nós somos embaixadores, reconciliadores, testemunhas de Jesus. Amém. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Obrigada, gente. Vou agora terminar aqui a nossa gravação. Boa noite. Boa noite, gente. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite, até Boa mais. noite. Boa noite. Valéria, Oi.